entender que o reino de Deus não é uma moda. Reino de Deus não é uma ideia, algo que vai acontecer no futuro. Não. Reino de Deus, ele é real. O reino de Deus é para hoje. Ele não é para amanhã, ele já não foi, ele é para hoje e ele é real. Quando Jesus ele entra na vida do ser humano, de cada um de nós, não é apenas para salvar o homem do pecado, não é apenas para resolver problemas, situações que estamos vivendo na terra, não é apenas para isso, mas principalmente, quando Jesus entra na vida do ser humano, é para mudar tudo. Fala para o teu irmão, Jesus, quando entrou na tua vida, Ele não te quer pela metade, Ele quer você por completo. Você pode dizer amém? Quando o reino de Deus, ele vem, ele invade a vida do ser humano, as nossas vidas, e a gente decide mergulhar nesse reino, ele vem para a gente nascer. Pastor, mas nós não nascemos do nosso pai, nascemos da nossa mãe, mas nós precisamos nascer de Deus, nós precisamos de uma vida nova. Quando Ele entra, Ele vem para que a gente viva essa vida nova. Quando eu conheci Jesus, veio duas notícias para mim. No dia que eu levantei a mão, falei assim, eu quero esse Jesus. Duas notícias para mim. A primeira, chegou alguém e falou assim, agora que você conheceu Jesus, você não poderá fazer mais nada da tua vida. Eu assustei. Aí chegou alguém e falou assim, agora que você conheceu Jesus, agora você pode escolher o que é melhor para a tua vida. Vou repetir isso. Talvez alguém não entendeu. No dia que eu conheci Jesus, alguém disse para mim, agora você não vai poder fazer mais nada. Eu assustei. Mas o outro chegou para mim e falou, agora que você conhece Jesus, você pode escolher o que é melhor para a tua vida. Sabe o que ele estava dizendo? Que antes de conhecer Jesus, eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu não entendia o que era bom e o que não era. Poder fazer, liberdade de fazer, todos temos. A diferença é você fazer algo que seja bom para você. Outro dia eu cheguei para uma pessoa, ela falou assim, eu curto a vida intensamente. Eu falei, meu irmão? Eu falei, eu faço tudo que aparece para mim eu faço. Eu olhei para os olhos dela, olhei bem para ela, eu falei assim, você está procurando o quê? Ela assustou. Falei, por que você está perguntando isso? Porque você está provando de tudo. Você está correndo atrás de tudo. E você está chamando isso de vida intensa. Você está procurando alguma coisa? E essa pessoa começou a chorar. Quando você conhece Jesus, aí que você é livre para fazer o que você quiser. Só que com Jesus você vai olhar para aquilo, você vai enxergar aquilo, e você vai falar, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Quando você não tem Jesus, você é escravo, você é preso, você acredita que você pode virar o mundo do avesso.
Na verdade, você não está fazendo nada senão na prisão que você existe. Mas quando você conhece Jesus, você se torna livre para dizer: isso não é bom, isso é bom para mim. Fala para o teu irmão: Jesus veio para te dar liberdade, segundo o reino de Deus. Você pode dizer amém? Por isso que quando o reino de Deus entra na nossa vida, Ele não vem trazer algo que nós não conhecemos, Ele vem trazer a realidade da nossa vida. O reino desse mundo não é a realidade da nossa vida, o reino de Deus é. O reino de Deus, Ele é. Quando Jesus, Ele traz o reino para nós, Ele vem junto. Eu lembro daquela passagem que Jesus está na cruz, e tinha um ladrão ali do lado, 2 ladrões, e um ladrão, pensa, eu fico imaginando um ladrão olhando para o outro, falando: nós fizemos tanta coisa errada, né? Tanta coisa errada, curtimos demais a vida, matamos, roubamos, transformamos, fizemos o que você quiser, fizemos de tudo, estavam morrendo. Mas um dos ladrões olhou para o lado e via alguém que estava indo, não terminando. Porque quem conhece Jesus, ele não termina, ele continua. Fala para o teu irmão: você não termina, meu irmão, tua vida é eterna. Quem pode dar um glória a Deus? Aquele ladrão olhou e falou o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O outro ladrão falava assim: tu não és o Cristo? Desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Por quê? Porque o reino de um dos ladrões era esse aqui. Era um reino finito, era um reino que estava aqui. Mas o reino do outro, quando ele enxergou, quando ele viu, ele viu que tinha um reino que continuava. Querido, eu posso estar no reino de Deus, presta atenção nisso, e não ser súdito do meu rei. Eu posso estar no reino e escolher não ser cidadão desse reino. Você pode estar no reino, conhecer o rei, saber o que ele faz, ser até beneficiado das coisas que ele faz, mas ser plenamente do reino é uma escolha tua, é uma escolha minha. Eu vou andar com Jesus ou não? Jesus é meu rei ou não? Eu vou viver o que Ele tem mostrado ou não? Eu vou com Ele, eu vou morar com Ele ou não? É uma escolha. Hoje eu estou na igreja, hoje eu conheço Jesus, eu ouvi falar, eu vivo, tal, mas eu tenho uma escolha, se eu quero realmente esse reino para mim. Agora, se você diz sim para Ele, Ele vem, mas Ele quer mudar tudo. Olha para o teu irmão e fala assim: assusta isso? Olha para ela e fala assim: Ele quer mudar tudo. Quando eu olho para isso, algumas pessoas falam assim: vou mudar tudo, mas você está embriagado por aquilo que você já vive há 30, 40, 50 anos. Aí vem Jesus e começa. Você já viu uma pessoa? Outro dia tinha um vídeo na internet, não sei se vocês viram, de um bebezinho. Ele nasceu com um problema de audição. Então ele estava ali, se mexendo, bem pequenininho. Aí, nesse vídeo,
não sei se é uma clínica ou qualquer, onde que é, ou na casa do pai mesmo, pegou um aparelhinho auditivo para ele e colocou no ouvido daquele bebê. Até então ele estava assim, se mexendo tal, e colocou o aparelho auditivo, ele fez assim, ó. Ele ouviu algo que ele não estava ouvindo, ele arregalou os olhos. O reino de Deus precisa fazer assim comigo, com você. Nós precisamos deixar Deus entrar e arrumar as coisas. Pastor, você está dizendo que está tudo desarrumado? Sim, eu estou. Olha para o teu irmão e fala assim: tu está desarrumado, meu irmão. Fala, tu precisa de uma faxina, meu irmão. Você precisa de uma remodelagem. Fala, Deus quer trocar a mobília da tua casa. Deus quer pintar a parede da tua casa. Deus quer fazer algo novo com você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer perfumar o teu espaço. Deus quer te dar um banho de loja. Deus quer mudar você. Isso tudo que eu estou falando, não estou falando, se eu falasse isso em outro lugar, o pessoal vai falar assim: quanto que eu tenho que ofertar para fazer isso aí? Não, não é isso não. Eu estou falando nesse sentido da tua vida, parede da tua alma, tua vida. Deus quer mudar você. Olha para você, olha para mim. Eu conheço a história de diversas pessoas aqui. Se Jesus não tivesse entrado na tua vida, onde você estava hoje? Domingão? Estaria deitado em cima de uma mesa vermelha escrito Antártico. É isso? Chegaria em casa e a mulher ia brigar comigo, gritar aquela gritaria, com toda a razão, porque eu estaria fedendo cerveja, bebida. Ia brigar com ela, mandar ela para tudo quanto é lugar, e se jogar no sofá, sem tomar banho e acordar no outro dia. Aí você olha o que Jesus já fez. Talvez você estaria aqui, e por mais difícil que seja o teu casamento, ele ainda está de pé. Talvez se Jesus tivesse entrado na tua vida, você já estaria sozinho, sozinho. E eu vou além. Vou dizer algo aqui para você, não se assuste. Aqui dentro, se Jesus não tivesse entrado na vida de algumas pessoas, você não estaria vivo. Então você começa a ver o quanto Deus já está fazendo, o reino de Deus está fazendo para você. Mas olha só o texto que nós vamos ler aqui. Abre aí Mateus 28. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Fala comigo. Elas foram ver o sepulcro. Amém. Versículo 2: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse: não temas, porque eu sei que buscais o Jesus que foi crucificado. Fala assim: elas buscavam o Jesus que foi crucificado. Continuando, versículo 6: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E eis, pois,
depressa e dizei aos seus discípulos, e ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram, anunciaram aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temas, ide, avisa os meus irmãos, que se dirigem a Galiléia, e lá me verão. Até aí. Querido, o encontro dessas mulheres com Jesus ressuscitado, ou com tudo que aconteceu ali com os anjos ali, transformou a vida daquelas mulheres. Aquelas mulheres andaram com Jesus, viviam com Jesus, mas o reino de Deus ainda não tinha sido entendido por elas. Elas não tinham compreendido o que o reino de Deus faz quando ele entra na vida de alguém. E muitas vezes nós somos assim, como foi ministrado nesses dias. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos fiéis à igreja, dizimamos, ofertamos, oramos, lemos a Bíblia, fazemos muita coisa. Mas ainda não entendemos o que o reino de Deus está fazendo com você. O que o reino de Deus se propõe para a tua vida. A riqueza do que tem sido dado para você. Maria e a outra Maria chega ali com uma intenção interessante. Quando você olha essa história, você começa a ver como é que o reino de Deus chega na vida de algumas pessoas. O primeiro exemplo aqui que nós vemos é que o reino de Deus, quando ele chega na vida de algumas pessoas, mesmo se você já está um tempo na igreja, as pessoas mantêm os hábitos que não é do reino. Olha só, Jesus tinha dito para elas, vão morrer, 3 dias depois, me levantarei. Olha o hábito do povo. Um dia depois do sábado, eu vou no sepulcro. Vou no sepulcro fazer o quê? Era um hábito judeu, era um hábito das pessoas ir lá, porque se ela foi no sepulcro, ela foi lá para buscar ou encontrar o Jesus ressurreto, não é à toa que o anjo virou para ela e falou assim, eu sei que vocês vieram buscar o Jesus crucificado, porque aquelas mulheres foram lá, ver um sepulcro, chorar num sepulcro, hábito humano, hábito que não é do reino. Então você começa a ver que o reino chega na vida das pessoas e você ainda continua com os mesmos hábitos. Isso é um tipo de pessoa. O outro é que a gente vive, mas não enxerga. O reino chega na tua vida, você vive aquilo, você vive aqueles hábitos que você está acostumado, mas parece que você não enxerga. Você vive as coisas, o reino entrou na tua vida, você está vivendo algo, você não está vendo que aquilo não tem mais valor, não tem mais significado. Não é à toa que quando ela chegou no sepulcro, ela viu o sepulcro. Ela foi lá, diz o texto, fui lá no sepulcro, procurar o Jesus morto e ressuscitado, que não ressuscitou, estava morto. De repente o anjo teve que falar para ela, vem cá, olha lá dentro, ele está vazio. Sabe o que o anjo estava dizendo para ela? Vocês estão vindo atrás de um negócio vazio, vocês estão fazendo algo que não tem significado. Esse hábito que você pratica, esse hábito que você vive, não tem valor, não tem significado, é um sepulcro vazio. E eram pessoas que estavam vivendo com Jesus. O outro tipo de pessoa, são aquelas pessoas que quando o reino de Deus chega, ela tem 2 reações. A palavra de Deus vem até você,
O Espírito Santo vem, as coisas de Deus vêm na tua vida. Duas reações. Algumas ficam como mortas. O anjo apareceu ali, o reino espiritual apareceu ali, e os soldados ficaram como mortos. Você sabia que tem muitas pessoas que o reino de Deus chega na vida dela, elas não têm reação? Não sinto nada, não tem significado nenhum. Porque o sentido de pessoa morta é uma pessoa que você foi num velório, você chega ali, ela não respira, ela não sente, ela não tem reação. Você pode fazer até uma brincadeirinha para ela, ela não vai sorrir. Não tem reação. O reino de Deus envolve e não tem reação. A outra pessoa não. Ela não se contém. Ela sai correndo para contar para alguém. Essa foi a atitude de Maria. O reino de Deus chegou, o anjo apareceu ali, igual apareceu para os soldados. Os soldados ficaram como mortos. Ela não. Ela simplesmente catou, saiu correndo para avisar os outros. Quando o reino de Deus chega na vida da gente, nós temos essas duas expressões. Uns não respondem, outros correm de alegria. Pergunta para o teu irmão: o que você está fazendo, meu irmão? Você está como morto? Ou você está correndo? Porque uma coisa é certa: Jesus chegou na tua vida. Aleluia. Querido, quando o reino de Deus ele entrou naquelas pessoas ali, ele não quer apenas que ele seja algo, não que você venha conhecer algo, mas ele quer que você viva o reino de Deus. Olha para o teu irmão: conhecer é bom. Fala assim: conhecer as coisas é bom, saber das coisas é bom, mas viver. Às vezes eu converso com pessoas que estão saindo da faculdade. A pessoa fala assim: eu estou me formando esse ano em medicina. Eu falei: é, meu irmão? Então você é médico? Eu sou. Eu tenho uma pessoa ali do lado que precisa de uma cirurgia. Você opera? Não. Mas você não é médico? Por que ela não opera? O que falta para ela? Experiência, vida. Você pode conhecer muita coisa de Deus, mas se você não viver, isso não sai daqui. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está te chamando, meu irmão, para você colocar os pés nas águas. Fala: desce do barco. Fala: conhecer Deus é muito bom, saber Deus é muito bom, ter conhecimento de Deus é muito bom, mas você tem que viver o reino de Deus. Amém? Amém. Eu queria mostrar para vocês como o reino de Deus mudou a vida dessas duas moças, aqui nesse texto. E qual foi o recado que Deus deu para elas, e como está dando para mim e para você nesse último dia de congresso. Olha só o que diz o versículo 5. Primeira coisa que eu quero mostrar para você: o recado dos céus e de Jesus para essa moça, e o recado dos céus para mim e para você. Primeira coisa que a gente aprende, querido, é que quando o reino de Deus vem, ele sempre muda o nosso nível de entendimento.
Sabe por quê? Olha para mim. Revelação não é dar algo novo. Revelação é te fazer entender o que já foi dito. Olha só o que diz o versículo 5. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se àquelas mulheres, disse: não temas, porque buscais o Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Querido, muitos de nós estamos fazendo coisas, mas não entendemos. Por isso que se aproximar de Deus, buscar a Deus, isso amplia as nossas vidas. Muitas vezes nós vemos na igreja, ou buscando algo de Deus. Por que será que quando o apóstolo Paulo estava no início do seu ministério, com toda a revelação que ele teve, com todo contato com Jesus que ele teve, quando um menino chamado João Marcos falou para ele assim: olha, eu estou desistindo da vida missionária, estou voltando para casa. Voltou. Mas no próximo ano, quando eles foram viajar de novo, o seu companheiro falou assim para ele: vou levar João Marcos. E o apóstolo Paulo, com todo aquele entendimento, com toda aquela bagagem, falou: não vai levar. E houve uma contenda entre os dois, a ponto de Paulo ir para um lado, e Barnabé e João Marcos ir para o outro. Olha só como é que a revelação muda a pessoa. Passou-se todo o tempo do ministério, quando Paulo estava velho, a revelação veio. Uma revelação que ele poderia ter lá atrás. Esperou tantos anos para entender. Ele manda uma carta e fala assim para Timóteo: filho, por favor, traz aquele menino João Marcos com você, que já é homem agora, porque ele é muito importante para o meu ministério. Sabe o que Paulo estava confessando ali? Ele estava dizendo assim: eu fui um cabeça dura no auge do meu ministério. Eu acreditava que sabia as coisas, eu acreditava que era daquele jeito, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquela forma. E por isso, eu travei muitas pessoas, eu machuquei muitas pessoas, eu magoei muitas pessoas. Mas quando eu fiquei velho, a revelação veio. E eu falei assim: não, meu irmão, traz Marcos, traz Marcos, traz Marcos. Eu acredito, a Bíblia não fala, que Marcos deve ter chegado ali, porque quando você entende uma palavra, uma coisa é quando você ouve o pastor, você ouviu uma palavra do pastor, mas passam 5 anos, você vai lá na mesma palavra, no dia que você estiver orando dentro do teu quarto, de repente faz assim, ó, aquela palavra abre, você fala assim: Jesus amado, agora eu entendi. Eu fico imaginando Paulo chegando, João Marcos chegando naquela prisão, Paulo abraçando ele, olhou nos olhos daquele rapaz e falou assim, Paulo, barba branca, falou assim: João, você é muito importante para mim. Revelação não é algo novo, é fazer você entender algo que já foi dito para você. Aquelas mulheres chegaram ali, estavam buscando um Jesus que foi crucificado, um Jesus da cruz que tinha morrido. Esse era o nível de entendimento delas. Mas quando os céus veio através de um anjo e falou para elas: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito para vocês. Ela fez assim, ó, entendi. Querido, quando o reino de Deus ele vem na nossa vida,
não é para afirmar o que nós pensamos, mas é para abrir luz, iluminar tudo aquilo que Deus tem falado para você. Sabe, eu vejo algumas pessoas que ficam correndo atrás de um monte de coisas. Eu já fiz isso. E sabe o que é pior? É que quando você sai correndo atrás de muitas coisas, você descobre que Deus já está falando com você faz muito tempo. Que Deus já pediu para você mudar algo, transformar algo. Deus já te deu uma direção na tua vida. Deus já vem, mas você não entendeu. Aí, um anjo do céu, alguém precisa virar para você e falar assim: olha, como eu já disse para você, tua vida precisa mudar ali. Mas você já ouviu isso há 10 anos atrás. E aí você descobre que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto você mais se aproxima, mais o reino começa a te mostrar o coração de Deus e o teu coração. Fala, pessoa que está ao teu lado, quando você enxergar o teu coração, você vai ficar desesperado. Eu vi um testemunho de um homem que ele fez a seguinte oração, um homem de Deus. Ele falou: Senhor, mostra o meu coração. Ele falou assim: eu não estou pedindo para você mudar ele agora, eu quero ver ele. E o Espírito Santo falou assim: você tem certeza disso? Ele falou assim: sim, eu quero ver o meu coração. Aquele homem, ele passou a noite em claro, gritando, chorando, desesperado. De manhã, a única oração que saía da boca dele era: Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu coração. Olha para mim, Deus está falando para você o seguinte: quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai revelar o que Ele quer para a tua vida, aquilo que Ele já tem falado para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Olha o que diz o versículo 6. A segunda coisa que Deus falou, o reino de Deus falou para aquela mulher, diz que o reino vem para vocês viver o Jesus que Ele tem revelado no nosso coração. Olha só o que diz aqui, versículo 6. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde Ele jazia. O coração daquelas mulheres estava apegado a alguém que estava morto dentro de um túmulo. Talvez a tua religião de fé seja essa: eu preciso buscar algo para mudar a minha vida, eu preciso de um milagre para eu me ver curado, eu preciso de algo tocar em mim, ou algo fazer alguma coisa para mim ficar livre de alguma coisa. Talvez seja esse o teu coração, como era o coração daquela mulher. Mas o que aconteceu ali é que quando ela olhou aquele sepulcro vazio, ela entendeu que ela tem que andar em fé, que ela tem que andar como alguém que foi curada, que foi transformada, que vivendo o reino de Deus. Quando você buscar algo de Deus, não busque algo para que Ele faça, declare o que Ele já fez. Você está buscando ser curado? Senhor, me cura. Não é assim. Senhor, eu declaro a minha cura, porque a tua cura já existiu, tua cura já é real. O reino de Deus, ele não vai chegar, ele já chegou. Jesus não vai fazer, ele já fez. Por isso que quando o reino vem, ele vem para você viver o Jesus que está revelado no teu coração. Você pode dizer amém? Versículo 7. Olha só. O reino de Deus, ele vem para a gente viver não pelas nossas emoções.
ainda que ela esteja uma bagunça. Mas Ele vem para a gente viver pela verdade, por aquilo que Deus é. Olha só o que diz o versículo 7. Diz assim: os anjos falam para ela: ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como vos digo. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Pensa uma mulher com medo e alegria. Não é uma confusão? Eu fico imaginando uma mulher apavorada, mas alegre. Uma mulher desesperada, mas alegre. Com medo terrível dentro dela, assustada, mas alegre. Eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ver aqui a confusão das nossas emoções. Mas quando o reino de Deus vem, Ele não vem para que você viva de confusão de emoção. Imagina ela virar para o anjo e falar: mas eu estou morrendo de medo de você. Você brilha muito, dá para diminuir a luz aí? Eu nunca vi um anjo. Hoje em dia, por falta de entendimento, é perigoso se um anjo aparecer, a pessoa se prostra. É um ser celestial. Mas ela estava com medo, porém ela estava alegre. Eu olhei para isso, eu comecei a não entender, porque quando eu estou com medo, eu não estou alegre. Alguém já consegue ficar com medo e alegre? Alguém já conseguiu aqui? Eu não consigo. Se eu estou com medo, eu não estou alegre. Mas aqui diz que ela ficou com medo e alegria ao mesmo tempo, uma confusão. Mas você percebe que o anjo não falou nada disso. O anjo falou assim: vai, avisa os discípulos que Jesus vai encontrar com eles na Galiléia. Sabe por que o anjo não falou de emoção? Porque o reino de Deus não está afirmado nisso. Porque toda emoção é uma mentira. Sabia? Você já teve medo? Nossa, olha, eu estou com medo terrível. Eu vou ter que ir num lugar, tem que tomar uma injeção. Quem aqui gosta de tomar injeção? Diga amém. Olha, levantou a mão alguém aí. Uma benzetacil, quem gosta? Aleluia. Então você fala assim: eu vou tomar uma injeção. Eu acho interessante quando meu pai ia levar para tomar injeção, a gente fazia aquele, se jogava no chão, chorava, né? Hoje a gente tenta enganar os filhos, né? Vamos lá, comprar um negocinho, uma balinha, um brinquedinho. Quando ele dá de cara com a farmácia, assim. Aí ele chegava lá, aí eu via que tomar injeção, começava a chorar, aquele choro desesperado. Aquela época, não sei se hoje faz isso, não vi mais isso, né? Ele não tem criança em casa. Eu lembro que a Zilda sentava numa cadeirinha assim, catava o Mateus e o Tiago, colocava deitado em cima da perna dela. E aí chegava o cara com a injeção. E aí, desesperado, chorando, gritando, pá, com a agulha. E você, pá. Aí de repente, acabou. Doeu? Não doeu. Então, que esse medo que você sentiu é uma mentira. Quantas emoções que nós temos é uma mentira. Nós sofremos por antecipação. Nós não dormimos à noite. Por quê? Eu lembro um dia de um pastor virou para mim, eu estava com um problema bancário. Tinha que cobrir um cheque na segunda-feira. Não tinha o dinheiro. E não ia arrumar, não tinha condição. E na sexta-feira, eu estava desesperado. Sexta-feira, 8 horas da noite, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: Fernando, deixa eu te dizer uma coisa. Que hora que abre o banco? O banco abre segunda-feira às 10 da manhã. Então vamos fazer um negócio? Antes disso, você vai poder ir lá pagar a sua conta?
Mesmo se você tiver o dinheiro na mão, você vai poder lá pagar? Não. Então vamos deixar para ficar preocupado, desesperado às 10 horas da manhã da segunda-feira? Mas nós não. Nós passamos a sexta, o sábado e o domingo num caos, sabendo que só na segunda você vai poder resolver o negócio. Então significa que tudo que você sentiu nesses 3 dias é uma mentira. Querido, aprenda o que ele está dizendo, que o reino de Deus não vem porque tuas emoções, ele vem para te mostrar o que é Jesus é na tua vida. Você pode dizer amém? Versículo 7, estou terminando. O reino de Deus, ele vem para mudar o nosso relacionamento com Jesus. Olha o que diz aqui, presta atenção nisso, tremendo o que Deus me mostrou aqui. O anjo do Senhor disse o seguinte, versículo 7, ide, pois depressa e dizei aos meus discípulos que ele ressuscitou, seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Versículo 10, então Jesus disse, não temas, ide, avisa os meus irmãos para dirigir a Galileia, lá me verão. Quando eu olhei para isso, meu irmão, eu falei assim, por que ele deu o mesmo recado 2 vezes? O céu já não tinha mandado o anjo falar? Olha, avisa os discípulos, vão lá na Galileia, lá vão me encontrar. Por que Jesus teve que vir e falar assim, olha, avisa ele, que lá na Galileia vão encontrar com eles? Parece que ele falou 2 coisas, mas ele não falou. Querido, os céus, mesmo os céus, olha para mim isso, mesmo os céus, ele tem um nível de revelar o reino para você, mas a profundidade está no coração de Jesus. Mesmo os céus não sabem de tudo que está no coração de Deus. O anjo vira e fala assim, ó, vai lá e avisa os discípulos dele. Jesus chega para a mulher, olha, diz versículo 10, ide e avisa os meus irmãos. Para os céus eram discípulos, mas para Jesus eram os irmãos dele. Quando o reino de Deus vem, ele vem para aumentar o teu nível de relacionamento com Jesus. Querido, olha para mim, toda pessoa que você vê, que ela está, entenda o que eu vou dizer, se esfriando, ou se distanciando, não é porque Deus deixou ela, não é porque Deus diminuiu a ação dele sobre ela, é porque eu escolhi me afastar. Eu escolhi me afastar. Olha para o teu irmão e fala assim, o reino de Deus foi te dado. Quanto mais você se aproxima, mais você tem. Quanto mais você mergulha, mais você tem. Quanto mais você fica perto, mais você tem. Você pode dizer amém? E por último, querido, versículo 10. Então Jesus lhe disse, Jesus aqui estava ressurreto, não temas, ide avisar os meus irmãos que se dirige a Galileia e lá me verão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que o reino de Deus não é mais para você viver simplesmente num lugar. O reino de Deus agora é para você viver aonde você estiver. Quando Jesus falou da Galileia, presta atenção nisso, poucas pessoas percebem isso. Jesus não estava falando mais de Jerusalém, o centro religioso, do templo.
lá de Cafarnaum, onde todo mundo conhecia ele, de Belém, onde ele nasceu. Jesus não estava falando mais disso. Jesus falou de uma região, Galileia. A Galileia era um local que nem o judeu gostava, mas ali eles podiam ficar de forma simples. Não havia uma multidão para ficar ali como em outros lugares. Eles podiam ficar como se fosse numa família, que é liberdade de fazer as coisas. Sabe o que é a mensagem de Jesus? É que quando o reino de Deus vem, não é apenas para você ver Ele dentro da igreja, é para você ver Ele no teu casamento, é para você ver Ele com os teus filhos, é para você viver Ele no teu trabalho, na faculdade, é para você viver Ele aonde você estiver, porque o reino de Deus não está fechado a quatro paredes, o reino de Deus está em você, e aonde você está, o reino de Deus está. Agora, a intensidade que vai acontecer é o quanto você se aproxima dele. Sabe? Eu descobri uma coisa nesses 7 dias. O reino de Deus não está no ministério que você vive. O reino de Deus não está nesses instrumentos, no púlpito. O reino de Deus não está nesse livro. Isso é um livro. O reino de Deus não está nas minhas roupas. O reino de Deus, ele está em mim. E o reino de Deus é uma pessoa. Fala para o teu irmão, o reino de Deus é Jesus. Você pode dizer amém?